Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai começar a falar sobre juros simples. Esse é um assunto de oitavo, de nono ano, às vezes no sétimo ano já começam a trabalhar. E a gente tem que entender que juros ele faz parte do assunto porcentagem, né? Ele mexe com porcentagem e ele faz parte de uma transação financeira. Então, as palavras usadas quando a gente mexe com juros tem tudo a ver com transação financeira. A gente pode entender juros como uma porcentagem ligada ao setor financeiro. Ele pode indicar um lucro, né? E aí ele pode aparecer nas palavras rendimentos ou lucro mesmo ou juros. São as mais utilizadas para indicar lucro. Também pode indicar prejuízo. Tá? E aí as palavras muito utilizadas aqui são multa. Tá? No caso do lucro, a gente vai receber os juros. No caso do prejuízo, a gente vai pagar os juros. Então, os juros também aparece no lugar do prejuízo aqui. Tá? Como eu falei, juros ele vem da fórmula de porcentagem, né? Então, se a gente escrever aqui, ó, a fórmula geral da porcentagem seria essa aqui, né? Porcentagem de um total igual a uma parte. Juros ele está ligado ao sistema financeiro e ele também está ligado ao tempo. Ele vai variar conforme o tempo. Então, eu vou pegar essa fórmula que está aqui e eu vou começar a colocar nas palavras financeiras. A parte vai significar juros. O total vai ser capital. Nada mais justo, está mexendo com dinheiro, capital, né? A porcentagem vai se tornar a taxa de juros. E aí ele vai variar conforme o tempo. A gente tem que colocar o tempo aqui também. Uma coisa que a gente tem que estar bem atento, que essa taxa aqui e o tempo, eles têm que estar associados. Tá? Eles têm que estar combinando. Se a taxa for ao ano, o tempo vai ter que ter em ano. Se a taxa for em mês, a gente vai ter que transformar o tempo em mês. Se for ao dia, o tempo vai se contar em dias, tá? Sendo isso, a fórmula geral agora de juros seria juros, capital, taxa, o tempo. Essa aqui, para juros simples, vai ser essa fórmula aqui. Outra coisa que a gente vai trabalhar também é com montante. Lá na fórmula da porcentagem, a gente trabalhava com acréscimo, né? E o total a pagar. Aqui, a gente vai trabalhar com montante. Quando é sistema financeiro, é chamado de montante, que nada mais é que os juros, que vem dessa fórmula aqui, mais o capital. A gente vai ver um exemplo bem claro, que quando a gente pega um dinheiro, a gente não vai pagar só os juros, a gente vai pagar o dinheiro que a gente pegou emprestado também. Então, nada mais justo que essa fórmula aqui, o capital mais o dinheiro que a gente vai pagar pela facilidade de ter pego um empréstimo, ou a gente vai receber por a gente ter colocado numa aplicação financeira. Tá? Vamos ao exemplo aqui. Fábio pediu R$1.000 emprestados ao banco com uma taxa de juros de 2% ao mês e em 6 parcelas para pagar. Aqui a gente está falando de um empréstimo, então ele vai pagar juros, né? Ele não vai receber, ele vai pagar juros, ele vai ter um prejuízo no fim das contas. Ele teve uma facilidade de pegar o dinheiro emprestado, agora ele vai pagar ao banco essa facilidade. Então eu vou escrever aqui a fórmula, né?
a fórmula que eu vou escrever, juros. Aqui ele está pedindo qual é o juros aqui na primeira, qual foi o valor de juros pago por Fábio depois de 6 meses. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Aqui a taxa de juros está ao mês e as parcelas também são mensais. Então a gente não vai precisar mexer em nada. A única coisa que a gente tem que se atentar é isso aqui, ó. O capital vai ser R$1.000. E na hora de eu colocar a taxa, eu não posso colocar 2% desse jeito aqui, ó. Eu tenho que colocar ou no decimal, ou mais fácil, colocar 2% aqui desse jeito aqui, ó. 2%. E aí eu vou contar o tempo e agora é só resolver. Para resolver, para ficar mais fácil, como mexe com uma multiplicação e divisão, eu já posso cortar esses dois zeros com esses dois aqui, ó, sempre no mesmo número, né? Se eu cortei 2 aqui, eu corto 2 aqui também. E agora é fazer a conta. 10 vezes 2 é 20, vezes 6. Os juros aqui, ó, foram de R$120. Ele pagou R$120 a mais por esse empréstimo. Na segunda, já pergunta qual é o total pago por ele, né? Quanto que ele pagou no total aqui. Então, aqui é montante, tá? É aquela formulazinha do M igual a juros mais o capital. Porque se ele pegou R$1.000 emprestado, ele vai ter que pagar os R$1.000, né? Então, esses R$1.000 vem aqui no capital que ele pegou. R$1.000. Mais os juros que foram de 120. E aí a gente vai saber quanto que é o montante. No caso aqui o montante vai ser de R$1.120, que é o valor total pago nesse período. Tá? No próximo vídeo a gente vai trabalhar com exercícios de juros. Tá? Basicamente no próximo vídeo vai ser trabalhar com montante e com juros. Dentro dessa matéria a gente também tem que saber, às vezes, quanto que é a taxa, qual vai ser o tempo de aplicação. Sempre que a gente for trabalhar, a gente vai ter que ter dados para isso. Tá? Por exemplo, se eu quero saber os juros, eu tenho que saber o capital, tenho que saber a taxa e eu tenho que saber o tempo. Se eu quiser saber o tempo, eu vou ter que saber os juros, vou ter que saber o capital, vou ter que saber a taxa. Se eu não tiver informação, não tem como trabalhar, tá? Então, assim, eu tenho que ter pelo menos 3 informações para conseguir a 4ª informação, tá? Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.